Olá, pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso News Check, a edição agosto de 2021. É o nosso boletim mensal, trazendo as novidades para o mercado do turismo e para os jornalistas do turismo. Vamos começar com a pergunta que todos nos fazem, né? Como está a situação para viajar ao destino Tchequia? Estamos aqui com essa questão da pandemia, sempre querendo voltar a viajar, e já dá para viajar para a República Tcheca? Bom, infelizmente ainda não, porque Brasil, Colômbia, Paraguai, Peru são considerados países de extremo risco e os outros da América Latina são de risco muito alto. E essas duas classificações não permitem viagens a turismo. Então, se você tem um passaporte brasileiro, eles não vão permitir que você viaje para a República Tcheca. Mas e as pessoas que têm um passaporte europeu, de Portugal, da Espanha, da Itália, essas pessoas podem viajar? Sim, sendo cidadãos europeus, eles podem se viajar, mas eles vão ter que obedecer às regras do país onde eles estão na Europa e para o qual vão para a República Tcheca. Então, vamos supor que se você tem um passaporte italiano, viaja para a Itália, e aí você vai ter que obedecer às regras da República Tcheca em relação a viajantes da Itália, ou viajantes com passaporte italiano, que variam de acordo com a classificação do seu país. E é lógico que quando você entra na Itália, a Itália vai colocar algumas restrições. Então, essa é a única possibilidade de que alguém more no Brasil viaje para a República Tcheca hoje. Mas estamos melhorando, eu acho que estão caindo o número de contágios, estão caindo os números de casos aqui no Brasil. É uma questão de tempo até que as coisas comecem a melhorar e os brasileiros voltem a ser aceitos, né? Para quem quer saber sobre a vacinação, a República Tcheca tem aceito os certificados de vacinação do passaporte Covid, e que são os emitidos pelos países da União Europeia e de alguns outros países, como Estados Unidos, com uma lista que é atualizada a cada semana. Mas essas vacinas só servem para cidadãos europeus ou americanos, então os brasileiros vão ter que se submeter aos critérios de admissibilidade, conforme eu falei em cima, tá? Vacinas que são aceitas hoje são as que a União Europeia já aceitou: Moderna, Pfizer, AstraZeneca e Johnson. A Coronavac ou Sinovac ainda não está aprovada, mas está no processo de validação, certo? Aqui um mapa para vocês terem uma ideia. Os países em verde são os considerados de baixo risco, então tem quase nenhuma restrição. Laranja de risco moderado, vermelho de risco alto, e o roxo e preto são as piores situações, com risco alto ou altíssimo. Existe aqui a classificação no site da Visit Czech Republic. Vocês têm uma aba Covid em que eles explicam, de acordo com o país que você está lá na Europa, quais são os critérios de admissibilidade, supondo que você tenha um passaporte europeu. Passaporte brasileiro, nem isso vai funcionar por enquanto, ok? Bom, vamos falar um pouco da nossa comunicação nesse mês de agosto. Nós temos duas grandes novidades, que é a inclusão de mais 2 locais como patrimônios da humanidade da Unesco. A nossa lista, que tinha 14 localidades, agora aumentou para 16, com a última reunião anual da Unesco para decidir as inclusões. E a primeira inclusão, na verdade, foi uma inclusão tripla, porque foi incluído o Triângulo das Cidades e Spas na Boêmia Ocidental, chamado Triângulo dos Balneários, que são as cidades de Karlovy Vary, de Mariánský Lázně e de Františkovy Lázně. São 3 cidades termais ali muito próximas, que formam um triângulo na fronteira ocidental, bem próximo da Alemanha, e elas foram incluídas. Na verdade, foi um projeto conjunto de várias cidades termais de toda a Europa. Elas foram incluídas como conjunto dos spas históricos da Europa. Então, entraram as 3 cidades tchecas, entrou a cidade de Bath, na Inglaterra, entrou Spa, que é de onde vem o nome, que é na Bélgica, entrou 2 localidades na Alemanha. Foram 11 localidades ao todo que foram admitidas como patrimônio da humanidade por conta da história dos spas na Europa. Karlovy Vary, eu acho que já demorou para ser aprovado, porque é uma cidade lindíssima, mas para quem não conhece, Mariánský Lázně também é maravilhosa, especialmente com os hotéis históricos, com as termas, como essa foto que vocês veem aqui do ladinho, que são termas lindíssimas, né? E Františkovy Lázně, que é a menorzinha dos 3, mas não menos bonita. As 3 agora fazem parte do patrimônio da humanidade, mais um orgulho para a República Tcheca. E
para comemorar, né, nós temos aqui um vídeo que já estava feito antes, mas que agora fica ainda mais relevante, sobre o Triângulo dos Espaços. Vamos assistir. Esse foi o nosso Triângulo dos Espaços, recém-incluído na lista de Patrimônios da Humanidade da Unesco. Agora, o outro local que foi incluído é muito, muito interessante, e muita gente não pensa na República Tcheca como um destino natural, mas o fato é que existe muita natureza preservada, tanto que esse bosque de faias das montanhas Izierske, na República Tcheca, acaba de ser incluído como lista de Patrimônio da Humanidade da Unesco. Este patrimônio ele vai fazer parte de um conjunto que é os chamados bosques primários de faias dos Cárpatos e outras regiões da Europa. É uma região vegetal específica, que são esses bosques de faias, que têm essas árvores finas, compridas, bem típicas da região, e essa parte, essa encosta das montanhas Izerske, foi incluída dentro desta região protegida que já existia. Então, reconheceram que ela faz parte desse sistema e incluíram. E não é só um bosque que faz parte essa região, né? Você também tem várias cascatas, e você tem mirantes em pedras, como essa que vocês veem aqui, onde tem esse cruzeiro. Essas pedras que brotam do meio da natureza também foram reconhecidas como um valor inestimável. Tá? Então, 2 novos patrimônios da humanidade incluídos, e nós vamos falar bastante deles nesse mês, porque é um orgulho para o país, certo? Nosso postal do mês, nós vamos falar de mais um palácio. Esse ano nós estamos nos dedicando a falar bastante de castelos e palácios. Nós temos aqui o de Český Sternberg. Esta propriedade, ela tem a curiosidade de que ela é muito antiga, evidentemente, dá para se ver que é um castelo em estilo medieval, que depois foi sendo renovado, mas a curiosidade é que este castelo ainda é habitado pelo seu proprietário. Então, vocês, quando forem visitar o castelo de Český Sternberg, se vocês forem no inverno, é isso que vocês vão encontrar, o dono ainda vive lá. E algumas das salas estão disponibilizadas para se visitar e se conhecer, representativas de toda a história da família e de tudo que acontece. Mas um castelo e palácio, ele é as duas coisas, entre os 2.000 ou mais de 2.000 que a República Tcheca oferece, este é o nosso postal do mês. Bom, vamos falar agora um pouco de business, negócios, novidades na República Tcheca, o que está acontecendo que pode interessar ao mercado. Bom, no aeroporto internacional de Václav Havel, em Praga, o nosso aeroporto internacional principal, nós temos mais voos sendo abertos, conectando a República Tcheca com outros países. Desde julho, Smartwings conecta Praga com Valência, na Espanha, e com Nice, na França, e Ryanair com Varsóvia, na Polônia. E o aeroporto, que quer ser neutro em carbono até 2030, juntou-se a uma iniciativa chamada Net Zero, da Associação Internacional de Aeroportos, e com isso ela pretende atingir, até essa data de 2030, a neutralidade em carbono. Agora que todo mundo está discutindo as questões de COP26, etc., é bacana saber que o aeroporto de Praga está, sim, se preocupando em neutralizar suas emissões. Em Praga, abriu um novo hotel, o Hotel Chevron, da cadeia Old Town. O novo hotel é um 4 estrelas em Praga. Ele está localizado no bairro de Smíchov. Smíchov é Praga 5, então, para quem conhece, Praga fica do lado de Malastrana, só que mais para baixo ali de Malastrana, certo?
Não é longe do centro, dá para ir a pé com um pouco de boa vontade, ou então 2 estações do metrô para você estar na Praça Venceslau. Ele está bem em frente ao Jardim Kinski e foi feito através da renovação de um edifício de apartamentos dos anos 90 do século passado. Tem 50 quartos com design, hotel cheirando a novinho, sempre gostoso saber. O outro hotel novo que nós temos, ele está em Olomouc, uma cidade que está ali a 2h30 de Praga, já na região da Morávia. É o Hotel Boutique Herbarium, inspirado em flores silvestres nos prados, então ele tem sempre esta pegada natural, dá para se ver para o quarto que ele é bastante primaveril, e entre as peculiaridades, ele tem tetos cobertos de samambaias, o que, vamos combinar, não é todo dia que a gente encontra, certo? Mais novidades. As redes de cafeteria Starbucks começaram a cobrar para servir em copo de papel descartável, como uma forma de você desestimular o uso de copos que depois vão se transformar em lixo e vai contaminar o meio ambiente. Mas ainda, se os clientes trouxerem o próprio recipiente, eles têm um desconto no custo da sua bebida preferida. Então, é realmente um grande estímulo para abandonar-se o máximo possível as embalagens descartáveis e trabalhar com as reutilizáveis. Uma exposição no Palácio Sternberg, de 19 de novembro até 1º de maio do ano que vem, é uma exposição chamada Falso. É uma exposição que se dedica a falsificações no mundo das artes. Então, eles vão mostrar vários casos de imitações, falsificações, forjas e tudo mais, inclusive dentro da própria Galeria Nacional. Então, é um assunto interessante para quem gosta de arte, vai ficar em cartaz até maio do ano que vem, então, com sorte, dá para pegar, a gente vai ter o mercado aberto, ainda vai dar para assistir ou atender a essa exposição. Vamos falar de programas, pacotes e produtos. Mais uma vez, eu vou enfatizar que nós temos um catálogo B2B disponível para vocês baixarem ou consultarem online na nossa página dedicada ao trade. Na checkturism.com, nós temos uma seção trade. Lá você, entrando na seção específica do trade, você vai encontrar o nosso catálogo com várias ofertas de fornecedores tchecos, hotéis, atrações, regiões, tudo que vocês precisam para poder vender o destino Tchequia. Tá? Eventos dos quais nós vamos participar agora nesse mês de agosto. Né? Primeiro, vamos agradecer, porque nós fizemos, no começo desse mês, no dia 4, o nosso último seminário Back to Business com o destino Tchequia, que foi dedicado ao turismo cultural, e nós tivemos uma palestra de Manu Manucci, que falou sobre instagramabilidade no turismo. Se você quer saber o que é isso, essa palestra está gravada, ela está no nosso canal do YouTube, vocês podem acessar e visitá-la quando vocês quiserem, assim como as outras 2 que foram feitas, da Gabriela Markovac, sobre turismo de luxo, e do Mark Good, sobre turismo ativo de natureza na República Tcheca. Tá? Nosso grupo privado do Facebook tem essas gravações, ou o nosso canal do YouTube também tem ali, vocês podem acessar. Essas foram as 3 apresentações dentro deste programa, mas não quer dizer que vocês não possam continuar aprendendo sobre o destino Tchequia, porque nós temos uma plataforma junto com a Ladev, que é a empresa mexicana. A plataforma está em espanhol, mas para quem entende espanhol, dá para fazer este curso online e aprender um pouquinho de República Tcheca e, no final, conseguir o seu próprio certificado de especialista. Tá? Feiras presenciais, nesses próximos 2 meses, a República Tcheca vai voltar a participar das feiras presenciais, com a situação da pandemia melhorando. Nós vamos estar em 18 e 19 de agosto na Cidade do México, na IBTM Américas. 30 de agosto, 1 de setembro, World Meeting Forum em Los Cabos, e a Expo Orlando, em 10 de setembro, Monterrey, México. Como vocês podem ver, as 3 feiras são no México, mas vai que vocês estão lá, vão participar, muita gente sai aqui do Brasil para participar dessas feiras, dêem uma passadinha, procurem o nosso stand, vamos estar lá, trocamos cartões, tomamos um cafezinho e fazemos negócio, ok? Sobre colaboração, vocês, agentes de viagem, que querem apoio da República Tcheca para a promoção de seus pacotes, estamos de portas abertas para vocês.
nós temos o nosso blog, o destinocheckia.com, e lá nós temos uma seção de ofertas. Se você quiser participar da seção de ofertas, é só nos mandar o seu pacote, mande um banner com essas características técnicas, 500 pixels por 375 pixels, link para a página web, alguma coisa que seja dirigida ao cliente final. A gente não pode anunciar alguma coisa que você quer revender para outros agentes de viagem, tem que ser para o passageiro final, e a gente pede apenas que esses produtos sejam ou dedicados exclusivamente à República Tcheca, ou, se for um caso de um circuito, que a República Tcheca tenha destaque com uma estadia mínima de 4 noites e pelo menos alguma coisa fora de Praga, uma excursão, ou um passeio de um dia, ou uma esticadinha de 2 dias para outros destinos, tá? Porque Praga, de verdade, já se vende bem e a gente quer vender outros lugares da República Tcheca. Você nos mandando isso, nós vamos colocar na nossa página Destino Tchequia e, eventualmente, nós vamos fazer a publicidade para vocês. E aí, o que vocês venderem é de vocês, a gente vai ficar muito feliz e não vamos cobrar nada por isso. Fora isso, se alguém quiser fazer colaboração, capacitações para agentes de viagem, apresentações do destino para cliente final, Instagram Live, Facebook Live, fotos, vídeos, material gráfico ou compensas cooperadas, fale com a gente, porque falando com a gente vê o que é possível, o que a gente consegue apoiar. É lógico, a gente sempre tem as nossas limitações orçamentárias, mas muitas dessas coisas não custa nada, a não ser um pouquinho de tempo, e tempo nós temos para apoiá-los. E lembrando que continuamos compartilhando nas nossas redes sociais os vídeos com histórias de viagens à Tchequia, pessoas, nossos amigos que foram durante esses 15 anos que nós estamos na América Latina, muita gente foi para a República Tcheca, muita gente criou lindas histórias, eles estão compartilhando com a gente. Toda sexta-feira, no nosso Facebook, a gente compartilha um vídeo de alguém contando alguma história. Se você tem uma história e você quer compartilhar, mande seu vídeo até 3 minutos contando o que você viu, ou alguma coisa curiosa que aconteceu com você, e a gente vai publicar e compartilhar também, para que todo mundo fique sabendo e fique com vontade de ir para a República Tcheca. Nossas redes sociais, Facebook, é o Visit Czech Republic, o Instagram Destino Checkia, sem o T, porque é compartilhado com o público de fala hispânica, Twitter, Visit Czech Republic BR, e no YouTube, Visit Czech Republic, nós temos 2 listas de reprodução específicas para o Brasil. O Destino Checkia, onde a gente coloca todas as apresentações como essa que eu estou fazendo, e o Plan Checkia Podcast, onde a gente coloca especificamente a versão em YouTube dos podcasts que a gente divulga todo mês. E por falar nos podcasts, nós temos 2, né? Dentro do Plan Checkia, a gente tem o Faça Seu Plano, que é a história de um jovem casal que está preparando a sua viagem para a República Tcheca. São 6 episódios e os 6 já estão disponíveis. E no Papo Tcheco, eu sempre vou conversando com alguém que está na República Tcheca, ou que gosta da República Tcheca, que foi para a República Tcheca, que tem alguma relação com a República Tcheca. A última pessoa que eu entrevistei foi o Paulo Mancha, que é jornalista e comentarista da ESPN, que já foi 4 vezes para a República Tcheca, adora o país e teve várias histórias divertidas contadas no nosso episódio 5 do Papo Tcheco, que também já está disponível. Vamos aqui dar uma olhada, porque este mês nós vamos começar uma promoção do nosso podcast e vocês vão encontrar nas redes sociais, nos nossos filminhos, que são como esse, em primeira mão para vocês. Esse é um dos filmes que nós vamos estar fazendo na nossa campanha.
E, por fim, os nossos contatos, né? Para o público em geral, nós temos o site visitczechrepublic.com e também o blog Destino Tchequia, onde a gente semanalmente coloca uma ou duas matérias específicas com curiosidades, novidades, dicas que você recomenda a todos que sigam. Para o trade, nós temos a nossa divisão dentro do checkturism.com, que é a parte de trade específica, onde você pode ver ofertas, ver os próximos fan trips, quando eles vão acontecer, ver eventos que vão acontecer, se inscrever para receber as nossas informações. E a imprensa também tem uma parte onde nós colocamos todas as notícias de imprensa que são publicadas todo mês. Por fim, um e-mail, se alguém precisar mandar um correio, paulo@checkturismo.com é um e-mail específico aqui para o Brasil. Acho que é isso, pessoal. Agradeço muito a atenção de vocês. Espero que tenham gostado e vamos nos ver novamente no mês que vem com mais notícias da República Tcheca. Até lá, um abraço.